Olá, mais uma vez peço licença para entrar em sua casa para apresentar o programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito, do jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco pelo e-mail jonasgrebe@ig.com.br. Você pode também nos acessar através do Facebook, do jeito do Jonas. Na minha página pessoal do Facebook, escreveu lá Jonas Grebe no ícone de busca, você vai encontrar nossa página, faça lá seu comentário, eu quero ouvir a sua opinião, vai ser muito bom para nós que você participe conosco. Esse programa tem transmissão simultânea pelo site www.guarutv.com.br. Estamos apresentando esse programa hoje, você está assistindo, e amanhã nós temos reprises no canal 8 e no canal 22, ok? Para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei uma ilustre personalidade de nossa cidade, que é o vice-presidente do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o PMDB, o nosso amigo Anderson Bernardes. Como vão as coisas, meu amigo? Graças a Deus, indo bem, trabalhando bastante. Mais uma vez agradeço você e aos seus telespectadores por mais essa oportunidade, Jonas. Está com coragem mesmo de sair candidato a deputado estadual? Lançou o nome, vai aguardar convenções, é claro, mas está disposto mesmo? Para estar na política tem que ter coragem, né? Porque é um mundo tão complexo, um mundo de tantas lutas, tantas verdades, mas tantas mentiras e maldades que só quem tem coragem para estar nesse meio mesmo, viu, Jonas? Você sabe que quando nós fundamos o PSC em São Paulo, nós chegamos a lançar uma chapa com 4 deputados estaduais, candidatos a deputado estadual e 1 federal, porque nós não tínhamos quadro, estávamos montando o partido em São Paulo, né? Isso lá no final da década de 80, na eleição de 86, por exemplo, na eleição de 90. Então nós tínhamos que lançar gente. Até a minha mulher, que tem aversão à política, a gente punha o nome lá como candidato, porque o partido tinha que participar de alguma forma, né? Mas era uma coragem grande. Depois, é óbvio, foi crescendo, foi estruturando. Hoje a história é muito diferente. Mas o começo foi muito difícil e tinha que ter coragem mesmo. Senão não se faz nada nessa vida. Eu te parabenizo por essa atitude. É muito legal saber que você está disposto aí a colocar o nome e queira Deus, né, que nós venhamos a ter representantes aqui da nossa cidade, tanto na Câmara Estadual como na Câmara Federal. Eu acredito que a cidade vem trabalhando até num bom caminho. Eu imaginava, sinceramente, que neste momento nós teríamos aí muito mais candidatos ou pré-candidatos do que os que se apresentam, né? Naturalmente candidatos só a partir de junho, mas eu vejo aí as pessoas trabalhando muito bem os seus grupos, as suas candidaturas, e eu acredito que o Guarujá vai ter um número muito menor de candidatos do que muitas pessoas esperavam. Vai caber aos candidatos demonstrar aí a qualidade necessária e o poder de convencimento ao eleitor da cidade de que é preciso votar em candidatos da cidade ou, no mínimo, com um compromisso pela cidade. É isso aí. Você estava em São Bernardo do Campo, ficou um mês fazendo um curso. Isso. Explica pra gente aí como é que funcionou isso. A prefeita Antonieta escreveu o Guarujá no programa CRAC é Possível Vencer, e um dos requisitos para que nós sejamos contemplados aí nesse programa que é do governo federal é a capacitação dos seus agentes. Eu estive durante 3 semanas, todos os dias em São Bernardo do Campo, com mais 3 guardas civis aqui da cidade, num curso de capacitação que nas 2 primeiras semanas visa a conscientização do agente de segurança quanto à necessidade do policiamento próximo da comunidade. E na última semana, uma capacitação já mais direta a respeito das drogas, das substâncias psicoativas, e ainda restará um módulo que nós estamos já conversando com o Ministério da Justiça para que nós possamos formar aí 40 agentes da cidade que farão um trabalho em conjunto com a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Assistência Social, e receberá aí do governo federal um kit que contempla um micro-ônibus com um sistema de vídeo monitoramento, 2 viaturas e 2 motos para trabalhar aí num trabalho de prevenção e até mesmo de passagem de informações às polícias militares civis. Aí eu pergunto, crack, é possível vencer? Eu acredito que nós não vamos zerar a questão da droga, né? Esse programa fala crack é possível. Mas vencer não é ganhar de 5-0, ganhar de 5-4 é vencer. É vencer, se nós tivermos aí uma diminuição no número de dependentes químicos aí mortos, se nós tivermos uma diminuição no número de jovens que
entrem na droga, seja ele o crack, seja o álcool, que é a porta de entrada, muitas vezes, para as outras drogas, nós já estaremos vencendo. O que não é mais possível é permitir com que cada vez mais jovens aí de 12, 13, 14 anos entrem no mundo das drogas sem que o poder público esteja aí com a estrutura então, Anderson, mínima tudo para bem, atender. Tudo bem, mas aí ele já entrou, ok? Prevenção para que não entre, eu acho que é uma coisa a longo prazo. Agora, esse jovem já entrou. Como é que se lida com isso? É isso que eu não consigo entender. Por exemplo, dentro das cadeias, é a lei do cão. Né? A lei do cão, quem está me ouvindo sabe o que significa a lei do cão. Na cadeia não tem crack. Ok? Não entra crack. Por quê? Porque o crack faz a pessoa ficar nóia, faz com que ele não obedeça, faz com que ele não cumpra as determinações de quem comanda o crime. Então, na cadeia, eu sou criminalista, né? Na cadeia o crack não entra, ok? Nas casas, nas famílias o crack entra. Já entrou. Como é que se vence isso? Inicialmente, na cadeia, Jonas, por conta da situação com que o dependente de crack fica, o próprio tráfico realmente proibiu. Mas não é sinônimo de ausência de drogas. Então, eles substituem o crack pela cocaína. Mas você começou dizendo que crack é possível vencer. Estamos falando de crack. Sim, mas estou explicando por que na cadeia não tem. Primeiro, uma questão vamos dizer assim, do trabalho, entre aspas, que o dependente de crack dá na cadeia, mas não significa que ele não utilize droga na cadeia, ele utiliza a maconha, a maria louca, a cocaína, que é uma substância que faz com que possam fazer o crack. O objetivo nosso na cidade do Guarujá, atuar em alguns pontos onde, notadamente, nós temos aí praticamente comunidades de usuários de crack. Vila Júlia, Vila Baiana, alguns pontos no Santa Rosa 3. E aí, como você disse, é possível vencer? É possível fazer com que esses lugares voltem a ser frequentados por pessoas do bem, por pais de família com as suas crianças. Isso é possível fazer. Eliminar o consumo de crack não vai acontecer no Brasil, não vai acontecer no Guarujá, não vai acontecer em nenhuma outra cidade. Agora, nós podemos trabalhar na prevenção nesses lugares com o trabalho de monitoramento que será feito, com o trabalho de redução de danos que já começou a ser feito através do consultório na rua pela Secretaria de Saúde. Quem passar, por exemplo, segunda-feira na Praça das Bandeiras, e aí vão falar, Praça das Bandeiras no centro da cidade, notadamente é um ponto de concentração de dependentes de álcool, dependentes de outras drogas, e que este consultório na rua já tem atendido alguma dessas pessoas sem, em um primeiro momento, forçar, até para criar este vínculo, e a partir do momento que o dependente, seja ele de crack ou de álcool, vai até o consultório na rua, ele cuidando de uma ferida, nós já podemos verificar se ele possui aí tuberculose, se ele está com hepatite, se está com alguma outra doença que esteja se manifestando através da dor, criando assim um vínculo, e num segundo momento aí a gente vai verificar a possibilidade de encaminhá-lo para um tratamento específico por conta da dependência química. Então, este é o conceito do consultório na rua, que trabalha com profissionais da saúde, com profissionais da assistência social e, quando for necessário, trabalhará com a segurança, que estará afastado no primeiro momento. Você tem mais ou menos uma perspectiva de quantos % de usuários de crack gostariam de sair e quantos não querem nem saber, quer continuar nessa vida? Ter o anseio de sair, todos. Agora, mesmo? todos. Agora, todos querem sair? Eu falo para você que o impacto que a droga faz no cérebro, especificamente o crack, e no corpo é muito forte. Eu até brinquei ontem, que eu falo assim, muitas pessoas acham que é fácil sair, as pessoas não abandonam é fácil sair do por cigarro. conta da sem vergonha. Isso aí eu falei isso. Não é fácil sair do cigarro. Eu não consigo parar de tomar Coca-Cola, e me faz mal. Eu conheço várias pessoas que não conseguem parar de fumar. Eu conheço várias pessoas... Que não param de comer chocolate. Que não param de comer chocolate. Eu conheço várias pessoas que... Olha, eu vou chegar em casa, eu vou tomar um uísque aí com um energético, vou tomar uma vodka para lá. Isso é álcool. É droga. Só que é muito mais fácil falar do outro do que verificar as nossas próprias dificuldades. E, por incrível que pareça, ou que as pessoas possam acreditar, a maioria dessas pessoas tem uma história. Eu estive na República Terapêutica em São Bernardo do Campo, e lá tinha um
um rapaz branco, alto, com os olhos azuis. E no falar dele eu percebi, essa pessoa tem algo de diferente, de especial. E eu fui conversar com ele, ele era dependente de álcool, não era nem do crack. Administrador de empresas com pós-graduação em marketing, em comércio exterior, e uma desilusão amorosa fez com que essa pessoa fosse aí se entregar ao álcool. Assim como, conversando aqui em Vicente de Carvalho com várias pessoas, nós temos esse histórico, todos eles têm uma história. Aqui em Vicente de Carvalho, 72% dos dependentes químicos ou das pessoas em situação de rua têm residência em Vicente de Carvalho e por conta de perda de emprego, perda de um ente querido em um assassinato ou em um acidente de trânsito, desilusão amorosa, se entregaram à droga e ao álcool, a família, e aí eu falo, a família que é a primeira responsável por tudo isso, muitas das vezes não mais quer o parente em casa, não aguenta mais ou não tem uma estrutura que o recebe e ele fica na rua. Essa visão de que na rua, morando na rua, que ninguém mora, né, que está em situação de rua, só tem marginal, só tem traficante, é uma visão errônea, equivocada. A maioria das pessoas tem uma história, tem família e por conta realmente aí disso que já foi citado, estão em situação de rua, mas não dá para falar que todos que estão na rua são marginais. E como é que busca essa pessoa? Como é que traz ela de volta? Porque eu tenho um exemplo muito claro de sociedade, né? Por exemplo, eu saio daqui hoje e digo para você, olha, eu vou nadar na piscina do Internacional aqui. Existe ainda, né? O Clube Internacional de Santos, sim, ali, Internacional de Regatas. Anderson, vou sair daqui e vou chegar lá e vou nadar na piscina, ok? Aí eu saio daqui, vou lá, chego na porta, falo pro segurança, para quem trabalha, e falo assim, olha, eu vou nadar na piscina. Ele fala, não, você não vai nadar na piscina. Mas por que eu não vou nadar na piscina? Porque você não é sócio, ok? Sociedade é a mesma coisa. Quando você é excluído da sociedade, você não pode mais nadar na piscina, né? O que é nadar na piscina para a sociedade? É você ter todos os benefícios que os serviços públicos, que o Estado, que o município, que a União te fornecem. Você não é sócio. O que é inclusão? É você pegar essa pessoa que está fora, marginalizada, e trazer para a sociedade. Para eu ser sócio lá do clube, ali, para poder nadar na piscina, eu tenho que pagar, né? Entrar lá na sociedade, pagar uma mensalidade. Vou jogar bote lá no fundo das Astúrias, lá, tem lá uma mensalidade. Chega lá, você paga uma mensalidade para conservar o campo, para limpar, para arrumar, né? Na sociedade você paga impostos. Então, quando você entra para a sociedade, você não é um excluído, você começa a pagar impostos e na outra ponta você começa a utilizar dos serviços públicos. Tá? O que nós precisaríamos fazer, na minha opinião, é um trabalho para trazer essas pessoas para a sociedade. Fazer com que elas sejam sócias. Porque o marginalizado não é sócio. E eu acho que o primeiro caminho por onde isso passa é a família. E o segundo caminho, na minha modesta opinião, seria a igreja. A igreja como um todo, não aquele que é membro da igreja, que frequenta, que contribui, que dá dízimo, que não sei o quê. Isso é um outro departamento. Mas aquela igreja que nós aprendemos com Madre Teresa de Calcutá, né, os evangélicos, com Billy Graham, né, aquela igreja que buscava as pessoas e trazia, independente de como fosse aquela pessoa. Exemplos que Cristo deixou, de falar com o pecador, falar com a prostituta, colher espiga no sábado, todas aquelas coisas que criticavam em Cristo na época, né? Então, eu acho que o que falta realmente é uma conscientização por parte das pessoas que são sócias dessa sociedade, que sou eu, que é você, que somos nós, abrir uma porta para que essas pessoas tenham uma oportunidade de um recomeço. E esse trabalho poderia muito bem ser feito, por exemplo, quase que nós temos em torno de 600 igrejas de vários cultos, de vários tipos de cultos, né? Tanto católicos como protestantes, como afrodescendentes, nós temos mais de 600 CNPJs na cidade. Você imagine se cada igreja dessa acolhesse você já tiraria 600 das ruas. E isso não é feito porque não há um trabalho, não há um incentivo em torno disso, que eu acho que poderia ser feito. Uma outra coisa, ao invés de buscar o dependente químico, que está na rua jogado, que está drogado, que está fumando crack e tal, eu acho que o melhor caminho, desculpe se eu estiver errado, seria não buscar esse dependente, buscar a família dele e trazer essa família para uma orientação, para um aprendizado,
para um catequismo mesmo, para que essa família seja o braço que faça com que nós possamos buscar esse dependente e trazer. É mais ou menos por aí ou eu estou falando bobagem? Tem alguns conceitos. A reinserção social que você disse, fazendo alguma pesquisa, na Colômbia, eles citam seguridad es conviver, segurança é conviver. Sim, claro. Social. A reinserção social passa pela vontade, seja do dependente químico, seja do ex-detento, pela vontade dele de estar inserido, e passa pela quebra dos preconceitos nossos enquanto sociedade. É a quebra do preconceito de que não tem mais jeito, de que ele não vai se recuperar, que ele vai errar de novo. Então, a reinserção social, como você disse, passa pela vítima, vamos colocar assim, e passa pela estrutura mental da sociedade. A questão das religiões, eu faço uma crítica a algumas que tentam ajudar. Por exemplo, nós temos aí igrejas e casas espíritas que entendem que dar o prato de sopa na madrugada na rua é ajudar. É humano, é uma boa vontade, mas tecnicamente tu reforça a possibilidade desta pessoa em situação de rua ali permanecer, porque se ele já come e se ele já consegue de alguma forma vestimenta, não há possibilidade de ele sair da rua e ir para algum lugar que tenha regra, tenha horário para ela se inserir. A questão da fé. A questão da fé, cientificamente, é uma das questões que faz com que o dependente químico ele opte por sair desta vida ao invés de permanecer na droga, porque ele vai se apegar na fé em Deus, ele vai se apegar no amor que ele tem a um pai, no amor que ele tem a um filho, algo em que ele tenha uma crença, tenha uma fé, para que ele tenha mais força de permanecer livre das drogas do que na droga. É uma questão. Agora, sem a ciência, sem a medicina, não há cura. Só com remédios, sem que essa pessoa tenha fé em algo, não terá êxito o tratamento. E só com a fé, seja esta fé dentro da igreja, propagada dentro da igreja evangélica ou da igreja católica, da casa espírita, independente disso, também não há solução. Por que muitos tratamentos nessa questão não dão certo? Porque há os métodos que buscam somente o tratamento através da fé, e aí eu falo tecnicamente e a minha opinião não dá jeito, e há os tratamentos dentro de hospitais e de clínicas só dopando, só dando remédio, sem algo que atinja o amor, isso também não dá certo. A pessoa vai permanecer ali por alguns tempo, por alguns meses, vai sair, vai voltar a incidir nisso. Vamos a um breve intervalo comercial, daqui a pouco nós voltamos com esse papo muito gostoso aqui com o Anderson Bernardes, falando hoje sobre drogas, muito importante esse assunto, do jeito do Jonas. Já voltamos. Estamos de volta para o segundo e último bloco do programa Do Jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco pelo e-mail jonasgrebe@ig.com.br. Agradeço desde já aos muitos e-mails que nós temos recebidos. Infelizmente, aqui no ar não dá para responder todos, mas na medida do possível eu estou respondendo lá nos e-mails mesmo. Facebook/Do Jeito do Jonas é o programa, lá você pode ver este e outros programas, tem mais de 100 programas gravados lá para você assistir o dia que você estiver sem fazer nada, liga lá e vai vendo um programa atrás do outro. Programão, muito legal. Esse programa tem transmissão simultânea pelo www.guarutv.com.br. É o site da televisão, www.guarutv.com.br. Minha página pessoal do Facebook, é só colocar Jonas Grebe no ícone de busca que você encontra e assiste lá também esse programa, e lá você faz o seu comentário, lá você participa conosco. Temos reprises também no canal 8 e no canal 22. Esse programa está passando hoje, agora você está assistindo, e amanhã tem reprises no canal 8 e no canal 22. Conversando aqui com o vice-presidente do PMDB, Anderson Bernardes, que esteve fazendo um curso em São Bernardo do Campo, onde a finalidade, o fim desse curso, desse aprendizado, é trabalhar com pessoas que estão viciadas em crack. O título, ele disse, crack, é possível vencer?
E é a pergunta que nós passamos para ele e nós estávamos falando a respeito disso. A pessoa dependente de crack, ela tem consciência do mal que ela está fazendo a ela mesma? Não tem. O crack ele tem um efeito que atua no sistema nervoso central, que a pessoa não tem nada mais prazeroso do que aquilo. Atinge diretamente o cérebro e no momento do uso a pessoa... Namorar não é mais prazeroso, comer não é mais prazeroso, conversar, estar com amigos, ele dá uma sensação de força, ele tira o sono, ele tira a fome, ele dá energia naquele curto espaço de tempo, que faz com que a pessoa entenda que aquilo é a melhor coisa para ela naquele momento, não tem nada melhor do que aquilo, e é isso que faz com que ela repita, porque passado o efeito volta aí a baixa estima, volta a depressão, volta o sentimento de que ela é um nada, e aí ela usa novamente para se revigorar. Por isso que aumenta a quantidade. Por isso que chamam pejorativamente de zumbis, porque ele fica aí 2 dias sem dormir, 2 dias sem comer, andando com aquela sensação de que está com toda a energia, e ele nem se percebe no que ele está se transformando enquanto ser humano. E em que momento ele começa a praticar crimes? No momento em que a necessidade de usar é tamanha, ele não tem dinheiro, não tem mais companheiros que propiciem isso a ele, e aí naturalmente começam aí os furtos e muitas das vezes os roubos. Essa abstinência, essa necessidade de usar novamente, somados aí a falta do recurso para isso, aí leva ele a fazer furtos onde um copo desse, de repente, na visão dele, pode se transformar numa pedra de crack. E aí ele quer ter esse copo para poder... É uma droga barata, né, Anderson? Droga barata, pelo que a gente vê, custa aí R$5 uma pedrinha. É um fenômeno brasileiro? Eu sei que americano também vem dos Estados Unidos o crack. Não, tem muito... Mas a Europa tem problema com crack? Tem menos incidência. Hoje o Brasil é o maior consumidor do crack. O Brasil é o maior? É o maior consumidor do crack. Isso está em todos os estados? Está em todos os estados, com uma incidência muito maior no Nordeste. Até aí tem uma ligação. Mais do que aqui? Mais do que aqui. O Nordeste hoje ocupa o topo dos estados aí em número de uso de crack. Essa pirâmide se inverte a partir do momento em que a gente passa a falar de cocaína, do êxtase, do LSD, porque aí são drogas mais caras, aí inverte para a região sul e sudeste. São aí Paulo, tem uma Rio, Curitiba, Porto Alegre. Uma influência socioeconômica, né? Porque é impressionante. A gente fala que o crack é a droga do pobre, né? Falando assim mais vulgarmente, e o êxtase é a droga propagada aí em raves. É o êxtase, a balinha e o LSD diretamente ligado à questão socioeconômica, né? E essas pessoas que fazem essas manifestações, por exemplo, recentemente nós tivemos em São Paulo a passeata da maconha, pedindo liberação, inclusive com aquele ministro, Celso Ming, né, que é ministro do atual governo. Não, hoje ele está no Rio de Janeiro, né? Hoje ele é secretário do Meio Ambiente do Rio de Janeiro. Meio Ambiente do Rio de Janeiro, ele era ministro do governo Dilma, hoje ele é secretário do Rio de Janeiro. E ele vai a público e ele batalha por isso, acha que tem que liberar, que as pessoas têm que usar droga livremente. O que você pensa disso? Eu sou contra, e quanto mais estudo, mais contra fico. No Uruguai tem sido feito... O Mojica lá liberou, de uma certa forma. É que, assim, eles visam quebrar o tráfico de entorpecentes com essa pseudo-liberação, que não é uma liberação. Na verdade, em Portugal, na Holanda e agora no Uruguai, o que há? A Holanda quer revogar, inclusive. É uma descriminalização, não se criminaliza mais o uso, continua a questão da prisão para quem trafica e um controle da produção da maconha, no caso. Por que sou contra? A maconha, por exemplo, que é a droga menos ofensiva na visão de muitos, ela tem um efeito em jovens até os 18 anos que ainda está tendo uma parte, né? Nós temos as cores do cérebro. O sistema frontal, fronte central do cérebro ainda está em formação até os 18 anos. O uso repetido, reiterado de maconha em adolescentes até os 18 anos, ele afeta a formação e este jovem será um potencial esquizofrênico ou pessoas com tendência à convulsão e epilepsia, outros problemas em si. Então, quem acha que não tem um efeito, tem sim.
até os 18 anos, vai poder fazer com que esse jovem aos 25, 30 anos seja um epilético, uma pessoa com convulsão, adquira esquizofrenia. Então, cientificamente, isso é muito prejudicial. Liberando, como que se controlaria o uso para pessoas que não tenham 18 anos? O Uruguai é uma realidade, Mas, é uma cultura Anderson, diferente o álcool não faz do o mesmo Brasil. efeito? O álcool também, por isso E que... é liberado. Entre aspas, hoje o comerciante, muitas vezes pela questão do lucro, ele não respeita a legislação brasileira, porque em todos os lugares, se você vai lá, está a placa, proibido venda para menores de 18 anos. Para menores, é. A ânsia, né, e aí as pessoas criticam tanto os políticos, mas elas não fazem o seu papel enquanto cidadão e cidadã, a ânsia por lucro faz com que o comerciante não controle. E aí é o que eu falo, a realidade de Portugal é uma, a realidade da Holanda, do Uruguai é outra e a do Brasil pior. De repente, o que é bom para o Uruguai, o controle que o governo vai conseguir ter no Uruguai, não é o controle que o governo brasileiro vai conseguir ter aqui no Brasil. Como você bem disse, o álcool é proibido a venda para menor de 18 anos. É vendido para menor? É. É vendido. A pessoa analisa a aparência e não tem a preocupação de controlar. Como seria? Dá um passeio na praia. Espero que Dá um passeio na praia no dia de calor e você vai ver quantos menores estão comprando caipirinha de vodka. O Brasil não tem hoje, na minha visão, condição de controlar a venda, não tem condição de controlar a produção de drogas e aí a nossa juventude ainda vai para um caminho pior do que o que já está, por responsabilidade e falta de controle do governo, por falta de responsabilidade das famílias e por falta de caráter e de vergonha na cara e de responsabilidade dos nossos, boa parte, tá? Desculpe, não posso generalizar, mas de boa parte dos nossos comerciantes, e aqui quem anda pela cidade sabe que eu não estou falando nenhuma mentira. Não, você vai nas beiradas das praias, você vai ver pessoas ali vendendo bebida alcoólica e chega um menor, isso você presencia. Chega um menor, ele olha de um lado, olha do outro, não tem fiscalização, não tem nada naquele momento, ele vende. E o grande problema, Jonas... Vende por quê? Porque ele quer vender, ele quer ganhar o dinheiro dele. O grande problema das drogas no país não está na droga ilícita, como a maconha, como a cocaína. O grande problema, o maior problema do nosso país é o álcool. É o álcool que faz com que o trânsito mate mais do que as armas de fogo, é o álcool que faz com que a incidência de mulheres vítimas de violência doméstica cresça cada vez mais, a violência e abuso sexual contra crianças. O álcool é o nosso maior desafio. É óbvio que estamos aqui falando do crack, falando das drogas ilícitas, mas o álcool ainda é o maior problema no nosso país. Eu sou do tempo que crack era o Pelé. Agora crack os caras fumam. Anderson, 1 minuto para você falar tchau e falar aquilo que eu não perguntei e você gostaria de falar. Mas já? Já é assim, A Paula Maia, ela fica ali gravando no relógio lá para mandar a gente parar de falar, não tem jeito. Quero falar que nós estamos a alguns passos, consultório na rua, na cidade do Guarujá, o centro de atendimento psiquiátrico William Rocha já está em vias aí de voltar a atender aqui na Hélio Ferreira. Nós temos o SEAD, que é o centro de atendimento aí a essas questões na rua Buenos Aires, onde muito atendimento tem sido dado aos dependentes e pouca participação das famílias que devem participar junto. E nós vamos aí com uma soma de esforços, com a capacitação de alguns servidores, avançarem muito nessa questão que tem afligido muitas famílias e acabado, ceifado várias vidas na nossa cidade. É o recado que eu deixo hoje. É isso aí. Uma honra muito grande receber aqui o Anderson Bernardes, que é vice-presidente do PMDB, mas que tem uma atuação muito forte aqui no Guarujá, nessa questão de drogas, na questão de segurança pública, e que está também colocando o seu nome à disposição do PMDB para, se o partido assim o quiser e aprovar em convenção, ser candidato a deputado estadual aqui pelo nosso município. E nós precisamos realmente de representantes, gente que esteja lá na Assembleia, brigando pelos interesses da cidade. A Baixada Santista inteira tem 2 ou 3 deputados. O Guarujá, com 200 mil eleitores, não tem um deputado. E isso é muito grave. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.